Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os problemas motores que incidem sobre a escrita. Nós sabemos que as crianças da neurodiversidade, ou seja, as crianças com TDAH, com autismo, com problema de processamento cerebral, entre outros problemas neurológicos, não todas elas, mas a maioria delas apresenta problemas motores para registrar a sua escrita. Nós sabemos que o aprendizado ele se dá na interação do ser com o espaço que ele ocupa e na interação com os outros seres, com objetos e com animais, com seres animados e inanimados. É a manipulação desses objetos e a interação social que faz com que o ser humano aprenda. Mas, para processar essa informação e para externar o conhecimento, o indivíduo ele necessita da visão, fala, audição, o tato e o processamento dessas informações que é realizado pelo cérebro. Quando um desses campos falha, é quando entra a educação especial. No caso, hoje nós vamos trabalhar, como eu já disse, os problemas da escrita. Entre os problemas da escrita, temos os problemas motores, que é o nosso foco hoje. Nos problemas motores, muitas vezes a criança necessita não só de treino ortográfico, mas principalmente, e caligráfico, mas principalmente de adaptações que favoreçam a sua interação com a produção escrita. Um adaptador extremamente antigo e que eu não tenho visto mais em uso, que é esse aqui. Ele nada mais é do que um pote de medicação com papel. Na minha época de magistério, eu sou da época do magistério, a gente colocava papel higiênico, enrolava papel higiênico num lápis. Naquela época, eu não me lembro se havia, mas se havia eram poucos, os lápis grossos. Então a gente usava o lápis fino mesmo, enrolava com papel higiênico e colocava dentro desse adaptador. O bacana desse adaptador, o que é? O lápis vai ficando pequeno, você não precisa trocar. Você pode utilizar colocando mais papel no fundo. A parte da frente, para ela ficar fixa, o que a gente utilizava na época era isopor. Hoje em dia dá para usar esse plástico expandido que vem em caixas que a gente compra de equipamento eletrônico. Esses plásticos expandidos em qualquer shopping você consegue encontrar muitos deles próximos das lixeiras. E mesmo caso você compre alguma coisa, ou mesmo pedir para os pais que mandem para a escola, o que você faz? Você pega, aperta o bico, a ponta desse tubo de medicação para marcar o tamanho. Nesse tamanho marcado, você recorta com a tesoura. Na metade dele, você faz um furo, mas não faça um furo com a faca. Faça um furo com a parte de trás de um pincel ou com a própria ponta do lápis que você vai usar. Você recorta em volta e mantém o furo. Aí, você vai colocar o lápis que você vai usar, tanto faz ser colorido quanto esse que é um lápis grafite. Apertar aqui, colocar aqui para dentro. Eu me lembro que na época do isopor a gente tinha que tampar, lacrar isso aqui, porque senão o isopor esfarelava. Esse material aqui é bom porque ele não esfarela. Resto daquele espaguete, ele sempre está estragando, Guarda o espaguete, resto do espaguete também dá para colocar aqui. E aí aqui você pode encapar com um desenho feito pela própria criança. E a criança vai segurar isso daqui como um adaptador. Nos 3 adaptadores que nós usamos, nós tivemos esse adaptador, um outro que foi esse daqui. Esse adaptador nada mais é do que
exatamente esse que você enrola uma vez, corta e encapa com fita colorida. Essa fita aqui. Então você pega, enrola, dá um corte e depois fecha com a fita. Esse foi o adaptador que o aluno que me ajudou a experimentar os adaptadores, ele escolheu. Fora esse, tem um que eu não gosto muito, mas está bastante divulgado na internet, que é o pregador. A criança vai ficar com o pregador nesse sentido e vai segurar aqui, olha, a palma da mão para cá e a ponta. Esse é um dos adaptadores que estão bem difundidos na internet. Eu não gosto muito desse, por quê? Porque as crianças da neurodiversidade, tanto os TDAH, quanto os autistas, quanto os PCs, eles têm a palma da mão extremamente fina. Então o contato dessa madeira com a palma da mão deles, ela gera um desconforto. 90% das crianças que eu atendo e que eu trabalho, esse é o adaptador que eles menos usam. Esse é o adaptador que nenhum deles gosta, porque ele dá um desconforto na palma da mão deles, que é extremamente fina. A pele na palma da mão deles é extremamente fina. E aí temos mais um adaptador, esse no caso esse é um adaptador comprado. Esse é o adaptador que é comprado, é um dos adaptadores que é comprado nas papelarias, livrarias, e ela tem disponível inclusive na internet. Esse daqui eu comprei na internet. Esse adaptador, ele nada mais é que uma borrachinha. No caso desse que eu comprei, vem 5 unidades. É uma borrachinha. Vocês vão ver que aqui, olha, tem uma seta. Essa seta, se a criança for destra, ela fica para baixo. Se ela for canhota, ela fica para cima. Então você vai pegar e vai encaixar o lápis. No caso, eu sou destra, então a setinha vai ficar para baixo. Essa parte onde está a estrelinha fica o polegar da criança. Aqui, ó, na estrelinha a criança conecta o polegar. Nessa parte aqui, a criança vai colocar a ponta. Isso aqui, ó, é a ponta do polegar na estrela. A ponta do indicador é aqui. E aqui, olha, embaixo, ela vai ajeitar o corpo do lápis. As crianças da neurodiversidade que conseguem utilizar esse daqui, elas já passaram pelas primeiras adaptações. O pregador, já falei para vocês, eu não gosto, eu nunca uso. Eu acho que é um sofrimento desnecessário. Eu prefiro os dois anteriores, a espuma e o do tubo de remédio. Depois que eles passam um tempo praticando a escrita com o tubo de remédio ou a espuma, aí é que eles têm habilidade para chegar aqui. O que o tubo, o engrossador do lápis faz? O engrossador do lápis faz com que eles aprendam a produzir escrita com o lápis nessa posição. Por que o lápis tem que ficar nessa posição e não pode ficar numa outra posição? Se ela não pode ficar no movimento bastão? Por que ele não pode escrever no movimento bastão invertido? Por que ele tem que escrever no movimento pinça? A criança, ela deve escrever no movimento pinça. É ideal que a escola ou o professor, o profissional que estiver acompanhando ela, busque trabalhar para que ela conceba esse movimento. Por que o movimento pinça e não o bastão ou o bastão invertido? Por que a escrita tem que ser no movimento pinça? Porque o movimento pinça é um movimento que favorece toda a conexão nervosa, toda a parte de estímulo que o cérebro manda para o corpo, no caso para a extremidade, que é a mão que vai ser utilizada para a escrita, que tanto pode ser a direita quanto a esquerda. Quando você utiliza o movimento bastão, o seu corpo está passando informação de retenção, de segurar. Quando você utiliza o bastão invertido, ele
está no movimento de proteção do corpo, ou seja, você está tensionando não só o seu braço, como também o seu antebraço. Então, tanto esse movimento quanto esse movimento estressam o pulso. Esse movimento aqui, de todos os movimentos que a mão faz, é o movimento que favorece as extremidades, ou seja, a movimentação dos dedos. Além dele liberar a movimentação ida e volta, ou seja, favorecer uma boa impressão gráfica tanto de letras quanto de escrito, quanto de desenho, ainda ele não tensiona nem o braço nem o antebraço, ou seja, ele favorece um relaxamento maior do pulso, ou seja, a criança consegue se manter numa atividade de impressão gráfica por mais tempo. Ah, mas ele não tem habilidade. Óbvio que ele não tem habilidade. Ele está na neurodiversidade, ou seja, ele tem problemas com impulsos neurológicos. E a escrita, ela necessita que os impulsos neurológicos sejam enviados para a mão. Então, quando você faz com que a criança pratique a escrita, na verdade, o que você está fazendo é liberando, é ensinando um movimento que naturalmente ela não vai buscar. Por que ela não vai buscar? Porque estando na neurodiversidade, é um sacrifício ela aprender esse movimento. E tudo que é sacrifício, você acaba arrumando um jeito de acomodar, ou seja, você acaba arranjando um jeito mais confortável de executar a mesma ação. Quando você trabalha com a criança a escrita cursiva, na verdade, o que você está oferecendo para ela é a oportunidade de ampliar as suas possibilidades de atuação acadêmica. Ou seja, você está dando uma aceleração na escrita dela e você está dando um novo tipo de uso para as mãos dela. Ou seja, você está jogando os estímulos que no caso o cérebro manda para um novo tipo de pegar, para uma nova forma de utilizar as extremidades da mão dela. Todo conhecimento a mais, toda aquisição que a criança faz em termos físicos, ele tem reflexo no cognitivo. Então, você liberando os movimentos dela, você vai estar favorecendo novos aprendizados. Agora vocês vão assistir um vídeo que eu gravei na minha sala, onde eu trabalho com um aluno da neurodiversidade. Esse menino é um autista, ele é um autista Asperger, um autista habilidoso, que tem contato social, mas tinha extrema dificuldade motora. A gente está fazendo um trabalho com ele, tanto em sala de aula quanto em sala de recursos, e ele já teve um desenvolvimento muito bom na sua escrita, ele está num excelente caminhar. E ele me ajudou a mostrar para vocês como que a gente faz a escolha dos materiais, como a gente faz a testagem. Todo o material que a criança usa, eu produzo junto com ele, ou seja, ele participa da confecção de todos os tipos de material que ele vai usar. E aí ele escolhe qual é o material que ele melhor se adequa. Ele utiliza por uns 2 a 3 meses. Os encontros, eles são 2 vezes na semana de 50 minutos. Então eu demoro mais ou menos uns 15 encontros, que vão dar 1 mês e meio, 2 meses de trabalho. E aí a gente vai avançando até chegar na escrita convencional, tá? Que é a escrita que usa por um tempo esse adaptador e depois deixa de usar esse adaptador e vai direto na mão. Ele ainda precisa do adaptador. Vocês vão verificar que no momento em que ele faz a escrita sem nenhuma adaptação, ele usa primeiro o bastão, não o bastão invertido, né? Bastão invertido, bastão. Ele usa o bastão. Essa é a escrita mais tranquila para ele, é mais confortável. Essa daqui é a que ele já consegue fazer, ele só precisa ser lembrado, ele faz. Só que o movimento que ele pega, vocês vão ver, ele ainda pega com os dedos esticados. Então ele ainda vai ter que usar por um tempo esse adaptador para ele aprender a pegar aqui. Qual a função de pegar aqui e não com os dedos esticados? Com os dedos esticados, ele vai ter mais dificuldade de fazer os movimentos em linha circular. Ele vai ter maior facilidade com os movimentos em linha reta. Esse movimento aqui, ele favorece tanto a linha reta quanto os circulares.
Por isso que a gente ainda tem trabalho para fazer. Ele vai ter que sair dessa posição dos movimentos esticados para essa posição aqui, dos movimentos levemente tensionados. E com essa pequena tensão de movimentos, ele vai fazer com mais facilidade as formas arredondadas. Aqui ele vai ter bastante dificuldade com as formas arredondadas. Aqui, ele, com o tempo, né, com um pouco de treino, porque a criança da neurodiversidade, ela tem facilidade com linhas retas e dificuldade com as linhas circulares. Então, por um tempo aqui, ele vai continuar com facilidade com a linha reta, mas vai soltar o movimento, ou seja, ele vai chegar em movimentos circulares melhores. Bom, agora vamos para o vídeo. Espero que vocês gostem. Oi, estamos aqui com o nosso policial Eduardo e nós vamos começar a fazer o treino do uso do material de adaptação. O primeiro adaptador que o Eduardo escolheu foi esse aqui. Vem para cá para o pessoal ver, Eduardo, qual adaptador que você escolheu. Esse aqui é o primeiro. Ah, você vai querer usar esse primeiro? Ó, são esses 3 adaptadores que ele vai usar. O primeiro que ele vai usar, qual que vai ser, Eduardo? Esse. Então, tá bom. Primeiro ele vai usar esse. Esse adaptador que ele pegou, mas esse daqui são adaptadores que nós fizemos. Esse daqui é um adaptador comprado. É um adaptador de papelaria. Então vamos lá, Eduardo. Para o primeiro adaptador, eu quero que você você copie esse traçado aqui. Que traçado? Esse. Que é a minhoquinha? Sim, a minhoquinha. Vamos lá, na minhoca? Continua a minhoca, Eduardo. Vai fazendo minhoca aí. Mais uma. Isso que nós estamos fazendo é um trabalho de linhas e preenchimentos. Ele vai traçar as linhas e depois ele vai preencher com cores. Muito bom! Parou. Agora escolhe outro adaptador. Esse da espuminha. O da espuminha? É. Bora lá. Esse daí eu quero que você faça, ó, com traços, linha reta. Assim, ó. Assim, ó. Aqui, ó. Isso. Traça a linha reta. Sem bater, tá? Ah, é. Desculpa. Muito bem. Continua com a linha reta. Susto. Ainda bem que tu apareceu, né? Continua. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma? Agora vamos trocar o adaptador? É, esse aqui é o último. É, você lembra como é que pega ele? Deixa eu ver se você consegue. Tenta de novo. Aí... Não foi tão difícil, né? Ó, agora você pode escolher o traçado. Você pode fazer círculos ou pode fazer linhas retas. Eu quero linhas retas. Então, faça linhas retas. Muito bem, Eduardo. Agora, a gente vai fazer a pintura dessas linhas. Mas eu quero que você fale como que foi usar esse adaptador e esse aqui. O que você achou desse adaptador aqui? Esse adaptador quase que foi um pouco difícil de escrever. Por quê? Porque aqui ele é um negócio muito pequeno. E aí quase que é muito difícil. E esse daqui, Eduardo? Esse aqui é mais ou menos que eu tinha gostado. Só porque eu não sabia um lado. Aí eu acho que eu aprendi como é. E esse daqui, Eduardo? Esse aqui da espuma foi ótimo. Foi o que você mais gostou? É, e o vermelho foi o vencedor. Então, o nosso adaptador campeão do teste de 3 foi esse daqui.
Eduardo, mostra pra gente como é que você usa o material para escrever. Vamos escrever um pouco com material comum? Você consegue usar sem problema o lápis, né? É. Vamos pegar um lápis comum, então, para você usar sem adaptação. Vamos escrever? Escreve... O que a gente pode escrever? Vamos escrever: eu me chamo Eduardo. Muito bem. Agora vamos escrever num espaço limitado. Agora no espaço limitado, eu quero que você escreva aí: minha mãe se chama Silvana. Agora, Eduardo, na linha de baixo, eu quero que você escreva: eu vou ser policial, mas de que jeito que você pegava o lápis antes? Era assim. Qual que é mais confortável para você? Assim. Assim que você escrever as coisas fácil. Então escreve uma vez pra gente ver. O que mesmo? Eu vou ser um bom policial. Eduardo, parabéns, você está se esforçando tanto para segurar o lápis da forma correta. Isso ajuda a liberar o seu movimento de escrita. Esse jeito que você escrevia, você não está escrevendo mais, né? Você já está começando a pegar certinho o lápis, não tá? Tá. Você está de parabéns, sabia? Além de estar conseguindo, a sua letra está ficando cada dia mais bonita. E muito obrigada por você ter me ajudado a mostrar aqui um pouquinho na internet de como é que a gente faz o trabalho de escolher o adaptador e de praticar a escrita. E mostrar que é possível a gente melhorar e caminhar para uma escrita mais livre, mais solta e mais próximo do convencional, que é uma escrita que não estressa o pulso da pessoa, sabia? Essa parte do seu corpo aqui, que é o pulso, com esse movimento aqui, ele cansa menos. Então você tem uma escrita um pouco mais liberada, você escreve com um pouco mais de agilidade, um pouco mais de rapidez e você consegue cansar menos enquanto escreve. É. O que você está sentindo agora que você mudou para esse tipo de escrita? Melhorou, piorou? Melhorou. E no começo era fácil? Era quase um pouco fácil. Mas você insistiu, né? É. Muito bem, Eduardo. Por isso que a sua letra tá ficando tão bonita. E agora a gente dá um tchau. Tchau, tchau.